Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Meus irmãos, uma saudação a cada irmão da nossa igreja local, Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas. Infelizmente não podemos nos reunir, estar juntos no culto solene, nos encontros para estudo da palavra, oração. E não sabemos exatamente quando poderemos retornar. Nosso conselho decidiu, pelos próximos 15 dias, de fato, estarmos ausentes dessa comunhão presencial, de tal maneira que estamos gravando esse estudo, dando seguimento aqui remotamente aos nossos estudos, na expectativa de que possamos suprir, não completamente, mas em alguma medida aí, a nossa ausência presencial. Irmãos, não quero me deter muito na crise, no que estamos passando. Sei que os irmãos estão bem informados do que acontece na nação. Quero trazer uma palavra de esperança. No momento em que estamos aqui, no dia 26, o qual eu gravo esse estudo, essa mensagem, há uma crise não só agora da saúde, mas também uma crise política e perspectivas ruins na questão econômica, mas o meu desejo é trazer uma palavra de esperança, não prolongar o debate. Há outras ocasiões que podemos tratar especificamente dessas questões aí. Eu quero que o irmão, antes de iniciarmos aí o nosso estudo, quero que o irmão preste bem atenção no capítulo 7 de Hebreus, no verso 25. A palavra do Senhor diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, essa é a nossa esperança. Não é crise de saúde, epidemia, não é meramente questões políticas ou econômicas que tememos, porque nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Temos o nosso Senhor Jesus Cristo. E como o autor aos Hebreus nos diz aí, no verso 25, ele pode nos salvar. E o nosso papel é nos achegar a ele. Ele vive sempre para interceder por nós, pecadores. Então ele pode, o Senhor pode nos salvar. Que a nossa esperança não esteja na conta bancária, que ela não esteja em governantes, ou se temos uma saúde forte, mas que possamos nesse momento como igreja estarmos em oração pelas autoridades, também pela saúde, tanto o sistema de saúde quanto a nossa saúde particular. E assim, irmãos, que estejamos exercitando a fé, a confiança no Senhor. Então, siga aí, eu estarei passando essas imagens, o irmão vai seguir aí os nossos slides, eu vou estar passando. Vamos começar então lendo a palavra do Senhor. Abra aí em Hebreus 7, todo o capítulo, versículo 1 ao 28. Vamos ler então, eu estarei lendo, o irmão pode acompanhar, tanto na sua Bíblia ou na tela aí do seu computador. A palavra do Senhor então nos diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois,
como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior aliança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhes disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Meus irmãos, vamos orar? Esse é o texto, vamos então orar para passarmos ao nosso estudo. Senhor, muito obrigado por estarmos diante do Senhor, nesse momento aqui, em particular. Cada um, ó Pai, que está ouvindo também esse estudo em suas casas, onde o Senhor lhes permitiu ouvir.
Abençoa, Pai, a tua igreja nesse momento em que não podemos congregar. Usa os estudos, cada ministro teu, e pedimos, ó Pai, que possamos retornar o quanto antes aos nossos púlpitos. Também toma a nação, o mundo, as autoridades. Guarda, ó Pai, dá-lhes tua direção e que o Senhor esteja manifestando a tua vontade para nós por meio das autoridades, que possamos nos submeter a elas enquanto forem fiéis à palavra. Dá-nos graça, ó Pai. Perdoa as nossas faltas também. Fala conosco. É o que pedimos, em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, vamos então continuar o nosso estudo aí. Nós já temos estudado esta carta e agora vamos prosseguir aí no capítulo 7. Como os irmãos sabem, nós usamos um material de apoio, o comentário de Stuart Olyott. Vai ficar claro aí nos nossos slides as citações, né? A base, de fato, do nosso estudo é o seu comentário, publicado pela nossa casa editora. Então os irmãos já estão familiarizados, vamos seguindo então, fazendo nossas considerações e comentários sobre o texto e também o comentário que nos dá base aí para o nosso estudo. Irmãos, como já temos considerado, no decorrer dessa carta nós já vimos que o autor nos conduz a prosseguir, a não desistir, não estagnar na nossa caminhada cristã, mas avançar, olhando para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos isso muito claro no capítulo 4, versículo 14 a 16. Então nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E por isso então devemos conservar firmes a nossa confissão. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, já temos visto que o autor aos Hebreus nos orienta a nos achegar a Cristo, confiadamente, ao trono da graça, para recebermos misericórdia. Então, no momento de crise que estamos vivendo, num momento como esse, de pandemia, de calamidade pública decretada pelas autoridades, nós não estamos desamparados. A Igreja de Cristo, ela não está desamparada. Nós temos sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, nós já consideramos isso nos nossos estudos. Nós temos um grande sumo sacerdote. Então, meus irmãos, esse momento, né, de isolamento social, de confinamento, nós não estamos isolados de Cristo. Nós temos acesso a Ele. Nós podemos nos achegar a Ele, ao nosso grande sumo sacerdote. Então nós precisamos conhecer mais do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu ofício real, sacerdotal. Então esse estudo, ele vai nos ajudar nisso. Esse estudo do capítulo 7 da Carta aos Hebreus, ele vai fortalecer o nosso conhecimento e esperamos também, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, a nossa fé no nosso grande sumo sacerdote. Então, vejam bem, meus irmãos, nós não estamos desamparados e o nosso socorro não é meramente as autoridades governamentais ou onde quer que o nosso coração coloque o seu refúgio, mas o nosso refúgio é o Senhor. E nós temos grande sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguindo então aqui. Irmãos, então, nós sabemos que aqueles irmãos hebreus, aqueles crentes, eles tinham na sua história, na sua tradição, mais de 1500 anos em que o sacerdócio levítico era conhecido daqueles irmãos que haviam se convertido agora ao cristianismo, mas aqueles irmãos eram acostumados a olhar para o sacerdócio de Arão, dos filhos de Arão. E agora, então, o autor aos Hebreus
está lhes apontando que Cristo é maior. Nós já vimos maior do que os anjos, maior do que Moisés, Josué, e agora nós vemos também claramente que Cristo é maior do que Arão. Há um sacerdócio superior ao arônico. E então nós estamos diante desse texto, de uma passagem que tem como alvo nos conscientizar disso. O sacerdócio de Cristo é o maior. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Precisamos considerar. Não há necessidade de um retorno ao judaísmo. Tudo aquilo lá que o Senhor revelou eram sombras importantes naquele momento, mas que se cumpriram em Cristo. Então nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Seguindo aí a estrutura do nosso material, o autor Oliot ele usa 5 pontos que iremos seguir. Ele não vai tratar do assunto versículo por versículo. É uma maneira de abordar o capítulo, mas ele vai nos trazer uma visão mais panorâmica. E é claro, sem desprezar a importância de analisar ponto a ponto os versos, mas é uma visão mais ampla, né, para que tenhamos uma visão panorâmica mesmo do assunto. Então, em primeiro lugar, o sacerdócio de Cristo é superior a dos sacerdotes judaicos. Aí dos versículos 1 a 10 nós podemos ver o autor argumentando nesse sentido. Então, lá no Antigo Testamento houve 2 grandes sumos sacerdotes, Melquisedeque e Arão. Cristo é maior do que aqueles sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é segundo a ordem não de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E isso está lá no Salmo 110, verso 4, que anuncia, o salmista ali anuncia que ele é sacerdote para sempre. Não de uma ordem inferior, a de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. E esse Melquisedeque é um tipo de Cristo. E ele, de fato, é superior a Levi, a Arão, porque ele era rei de Salém, que é o que o autor aos Hebreus nos mostra aí, no começo do capítulo 7, quando ele diz que esse sacerdote, rei de Salém, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias nem fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse Melquisedeque, ele abençoou Abraão. Então, Levi, a tribo de Levi, estava em Abraão. Então, esse Melquisedeque abençoou, a Abraão. Não Arão, a Abraão. E então, todos os filhos de Abraão, da tribo de Levi, estavam ali representados. Então, Melquisedeque é maior do que Arão, Melquisedeque, porque ele é rei e sacerdote, e nenhum sacerdote judeu uniu esses ofícios. Apenas Cristo é rei, profeta e sacerdote, profeta, sacerdote e rei. E então nós podemos ver aí claramente que esse Melquisedeque é superior a Arão. E também podemos perceber isto olhando para as suas características. Né? Ele recebe os dízimos de Abraão, da tribo de Levi. Então, é um sacerdócio superior. Como os irmãos podem lembrar, e aí podemos ver aí no nosso slide, voltando lá ao livro de Gênesis, nós vemos então que a ocasião em que Melquisedeque aparece no Antigo Testamento foi após Abraão partir em guerra com 318 contra aqueles reis que haviam capturado Ló, ali guerreando contra Sodoma. E então Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho, ele era sacerdote,
Ele era rei, mas ele era sacerdote. E ele abençoou Abrão pelo Deus Altíssimo. E Abrão lhe deu o dízimo, né, como vemos aí no texto de Gênesis 14, 17 a 20. Então, é evidente pela palavra de Deus, meus irmãos, que esse Melquisedeque é maior do que Abraão. Ele abençoou Abraão. E ele é maior do que Levi. Então, esse Melquisedeque, né, ele é um tipo de Cristo. E isso é muito interessante pensarmos num contexto em que Abraão era o único crente, pelo menos naquela linha, né, da descendência da mulher que vemos ali no livro de Gênesis. O avô de Abraão era idólatra, o seu pai. Deus está ali naquele contexto irado contra aquelas cidades, né, de Sodoma e Gomorra, as destrói. Então, no meio daquele contexto havia um rei, um tipo de Cristo, um homem que de fato era um sacerdote e rei, um perfeito tipo de Cristo. Não há registros genealógicos sobre ele, o seu surgimento, sobre a sua descendência. Então ele está ali com o propósito expresso de ser um tipo do Senhor Jesus Cristo. E de fato Cristo é sumo sacerdote segundo esta ordem, né? Ele é desta ordem e ele então é eterno, né? Aquele tipo apontava para isso. O sacerdócio de Cristo é eterno, é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Não tem princípio nem fim, e então ele cumpre perfeitamente o que Melquisedeque aponta, o que ele era sombra ali. Então, ele foi um tipo, Melquisedeque, né? Ele é uma figura do Cristo que haveria de vir. Há também outras formas pelas quais ele prefigurou a Cristo, nós vemos aí, né? Já falei, ele não tem genealogia, né? Pelo menos não foi documentado, genealogia sobre o seu nascimento, os seus antepassados, certo? Não há documentação sobre a sua morte. Então, ele é um retrato não de um sacerdócio passageiro, como é o caso dos filhos de Arão, mas ele é um sacerdote que permanece, né? Um tipo do sacerdócio que permanece, que é o de Cristo. Então, ele é uma figura do Filho de Deus, né? E Cristo, então, ele é sumo sacerdote para sempre, segundo esta ordem que o prefigurou. Em segundo lugar, nós vemos aí, o sacerdócio de Cristo é mais efetivo do que o dos sacerdotes do judaísmo. Irmãos, vamos ver aí, ninguém jamais poderia ser aperfeiçoado por meio do ministério dos sacerdotes levíticos. Mas em Cristo nós somos aperfeiçoados. Então, nós vemos aí que no Salmo 110 há uma profecia ali sobre o Messias. E então é claro por essa profecia que o Messias não seria da tribo de Levi, mas de uma outra ordem, de uma outra tribo. E então, se o Messias não seria um levita da tribo de Levi, um filho de Arão, então fica claro, segundo a vontade de Deus, que aquele sacerdócio levítico era temporário, que era necessário que ele desse lugar a uma outra ordem sacerdotal. E aquele sacerdócio, então, ele chegou ao fim. Ele cumpriu o seu propósito quando Cristo veio. Então, o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao dos sacerdotes judaicos. Então, todo aquele sistema sacerdotal era temporário. Ele era imperfeito. Em que sentido imperfeito? Deus revelou ele. Imperfeito no sentido de que ele não aperfeiçoava o adorador, senão o Espírito Santo, que, aplicando as graças de Cristo, aqueles que criam no Messias pela obra do Espírito eram aperfeiçoados. Mas não pelo trabalho daqueles ritos
aquele culto, aquele rito, aquela adoração que Deus estabeleceu, ela era sombra de Cristo, da obra de Cristo, que é a realidade daquelas sombras. Então, nós podemos dizer que aquele sacerdócio levítico da ordem de Arão não tinha valor permanente. Ele não tinha um fim em si mesmo. Ele servia para manter a esperança do Messias. Então, aquele adorador, ele precisava continuar olhando para o Messias vindouro, esperando o Messias, crendo na vinda dele como Salvador e libertador do seu povo. Então, agora com Cristo temos a perfeição. Podemos nos achegar perfeitamente a Deus, não de maneira figurada, não por meio de sombras e tipos que foram postos de lado. Então, como vemos aí o argumento do nosso estudo, e Oliot, ele é muito claro nisso também, no plano de Deus, o sistema levítico desapareceu quando Cristo veio e completou a sua obra. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos aí o sacerdócio de Cristo é mais firmemente estabelecido do que os dos sacerdotes do judaísmo. Como é que funcionava então o trabalho daqueles sacerdotes do judaísmo? Como é que um sacerdote se tornava sacerdote? Era por direito de nascimento. Então, ao nascer na tribo de Levi, um homem, então, ele iria amadurecer, crescer, chegar à idade da maturidade. Aos 30 anos, então, ele entrava para o trabalho sacerdotal. Então, não era necessário nada mais do que nascer na tribo de Levi e ter idade para executar, então, o seu ofício. Mas como Jesus entrou em seu sacerdócio? Então, nós vemos aí nos versículos 20 e 22 do capítulo 7, que foi com um juramento da parte de Deus, um juramento irreversível da parte do Senhor, quando ele disse, o Senhor disse, verso 21, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, a maneira que Cristo tornou-se sacerdote, o modo foi por meio de um juramento. E nós sabemos que Deus não pode mentir. É da sua natureza ser a verdade, ser verdadeiro. Então, o sacerdócio de Cristo é verdadeiro, é firme. Ele não entrou, ele não pegou atalhos para assumir o seu sacerdócio. Ele foi vocacionado, ele foi enviado por Deus o Pai, ele veio voluntariamente nos servir, morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, esse sacerdócio, ele tem autoridade. Ele foi firmemente estabelecido. Meus irmãos, em quarto lugar, nós vemos aí que o sacerdócio de Cristo, ele é de mais longa duração do que o dos sacerdotes do judaísmo. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham uma limitação clara, eram homens mortais, filhos de Adão, herdeiros do pecado original, e então, naturalmente, eram pecadores, mesmo os que eram salvos, que foram salvos pela graça, por meio da fé, precisavam morrer. E então, aqueles sacerdotes não eram eternos, eram passageiros. E então, aqueles que estavam envolvidos no ofício sacerdotal, aqueles sacerdotes, eles estavam constantemente sofrendo alteração. Então, havia uma limitação de tempo para o serviço daqueles sacerdotes.
e havia um rodízio de sacerdotes. Então, os sacerdotes mais velhos precisavam se aposentar e sempre também surgiam, né, novos sacerdotes, os filhos que iam crescendo. Então, não havia um sacerdócio permanente ali, diferente do sacerdócio de Cristo. Então, o sacerdócio de Cristo, ele não foi recebido, como já argumentamos no ponto anterior, por uma questão de nascimento hereditária. E esse sacerdócio, ele não é transmitido, repassado para outra pessoa. Ele é eterno, ele continua para sempre. Então, meus irmãos, esse sacerdócio, ele é um sacerdócio que não chegará ao fim. É o ponto 4 aí do nosso argumento. Em quinto lugar, esse sacerdócio de Cristo, ele atende à necessidade do pecador. Então, meus irmãos, nós podemos observar que Cristo, como Deus e homem, o Deus encarnado, a sua vinda, a sua encarnação, o seu ofício sacerdotal, ele é tudo aquilo que precisamos. Ele é santo, sem pecado, ele é Deus, ele é homem. Ele não precisava, como os sacerdotes levíticos, os filhos de Arão, oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. De fato, se ele fosse um filho de Adão, se ele tivesse pecado, ele teria que primeiro pagar a sua própria dívida. E então, se ele fosse um mero homem, ele não conseguiria pagar essa dívida. Uma eternidade no inferno não seria suficiente para ele pagar a sua própria dívida. Mas ele era um homem sem pecado, segundo Adão. Mas ele também era Deus. Ele é Deus. Ele é homem-Deus, capaz de suportar o peso do pecado. Então, como esse sacerdote divino e humano, ele tem o direito de entrar na presença de Deus para nos representar. O preço do seu sangue, o valor do seu sacrifício é suficiente para pagar os nossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele não é um mero sacerdote levítico, convivendo com o pecado, tendo que oferecer sacrifício por si mesmo, mas ele, homem sem pecado, mas homem, pôde oferecer a si mesmo em nosso lugar, e também como Deus, o valor do seu sacrifício é elevado, também capaz de nos salvar. Então é esse sacerdote que nós precisávamos, não um mero homem, mas o Deus homem, o Deus encarnado. E é isso que o autor aos Hebreus está nos mostrando. Então não precisamos voltar atrás, voltar ao judaísmo, procurar no judaísmo ou em outra fonte um mediador adequado, mas nós precisamos prosseguir, olhando para frente, olhando para Cristo. Então, nós podemos ter paz, ele é justo, ele é rei de justiça, ele é rei de paz. Nós podemos, meus irmãos, nos aproximar de Deus. Nós somos aceitos diante do Senhor por meio de Cristo, não somos descartados, podemos nos achegar a Ele. E então temos em Cristo plena aceitação. Ele intercede por nós, podemos nos aproximar dele, podemos ter certeza do perdão. Ele nos livra do nosso pecado, ele nos lava, nos purifica, ele nos justifica diante de Deus. Podemos nos colocar em pé diante de Deus, confiantes na graça do Senhor. E o único motivo pelo qual podemos
viver a cada dia, enfrentar as lutas, viver com esperança, sendo pecadores e no mundo de pecado, é porque temos mediador, temos sumo sacerdote. Ele não apenas é uma figura, não um símbolo do passado, mera sombra, mas ele vive, ele reina, ele é real. Ele exerce o sacerdócio hoje, nesse momento. Ele reina, ele intercede por nós, pecadores. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, de epidemia em escala global, nesse momento em que os homens maus se aproveitam da calamidade para propósitos egoístas, para questões políticas, não considerando o próximo, o sofrimento, a miséria, a fome. Meus irmãos, nesse momento é momento de olharmos para Cristo. A nossa nação, o nosso Brasil, o nosso país tem essa oportunidade. O Senhor tem nos enviado o seu Evangelho. O Senhor tem nos dado a sua palavra. O nosso país tem sido alvo da graça do Senhor em enviar a sua palavra, a Escritura. E também temos tido a graça como nação de termos o ministério da palavra entre nós. Ministério esse que aponta para Cristo, que nos aponta para a nossa esperança em Cristo Jesus. Meus irmãos, então, não é momento de desespero, não é momento de retroceder da nossa fé, de fraquejar, não é momento para nós de abandonarmos a nossa esperança. É claro que ao olhar para as ações dos homens nesse momento, nós vemos que a maldade também se multiplica nesse momento. Os interesses egoístas também se multiplicam. Mas Deus está no controle. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Ele governa os corações. Então, nós que cremos, mantenhamos a nossa posição. Se você que está ouvindo essa palavra não é um crente em Cristo Jesus ainda, saiba que acima dos homens, acima de tudo, o Senhor Jesus reina soberano, o Deus Trino, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o nosso Deus, único Deus, que é Trino. Ele reina, a história está em suas mãos, a igreja lhe pertence, é uma instituição divina, humana também. Cristo estabeleceu a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós não estamos reunidos como igreja porque a autoridade civil agiu corretamente nesse primeiro momento, questões de saúde, pelo bem comum, até mesmo usando em alguma medida a força. Mas, meus irmãos, não é lícito a autoridade civil, sem motivos, impedir a reunião do povo de Deus. Nós estamos submissos às autoridades, porque elas estão agindo em prol do bem comum, de acordo com a lei de Deus, o mandamento do Senhor de preservação da vida. Mas, se o Senhor nos conduzir assim, e também as autoridades, e se não houver risco maior, se não houver motivo para não nos reunirmos, claro, iremos retornar à comunhão. Enfrentaremos esse momento com esperança, com fé, confiantes no Senhor. Então, independente da situação, independente da nossa situação de saúde particular, Cristo reina, Cristo é Senhor. E nós devemos então manter a fé, a esperança, não desesperar do seu auxílio,
E essa é a minha palavra, irmãos. Aos irmãos da nossa igreja, Presbiteriana Betel, de Alagoinhas, nosso conselho decidiu essa primeira quarentena, esses primeiros, na verdade, 30 dias, 15 dias, perdão, né, não 40 nem 30, 15 dias sem trabalhos. Oremos pelo nosso conselho, pelas autoridades. Certamente há grupos de risco que devem atender especialmente a essas recomendações. Mas precisamos de sabedoria, irmãos. Os trabalhadores, nós que também servimos nesse ministério de consolação, de conforto espiritual, de atendimento do bem das almas, da saúde espiritual do povo de Deus, nós devemos pedir graça a Deus. Meus irmãos, então esse é o nosso estudo, né, dessa quinta-feira. Desejamos aí que o Senhor abençoe cada um, que tenha sido benéfico, né, que seja um momento de edificação esse que passamos aqui. Que Deus dê graça, irmãos, a cada um. Orem por nós, que o Senhor nos abençoe. Amém.